Olá! Hoje eu vou falar um pouco mais sobre a obra completa do Jung. Vou continuar falando do volume 8, agora da parte 2, que é a natureza da psique. Então, esse livro ele é um pouco mais difícil de abordar porque ele é feito de vários textos compilados e que abordam vários assuntos diferentes, vários conceitos, vai de coisas bem básicas, como os complexos, até os arquétipos, instintos, vai falar sobre as etapas da vida, sobre morte, enfim, vai falar de vários assuntos, para delinear uma estrutura geral da psique. Então, é muito difícil falar dele em um vídeo só, por isso eu decidi separar alguns textos e ir comentando eles individualmente, para facilitar um pouco a compreensão. Então, o primeiro texto que eu vou falar hoje é o Considerações Gerais sobre a Teoria dos Complexos, Esse, então, é um texto que Jung vai escrever já falando sobre esse conceito de complexo, e a importância dele na psicologia analítica. É um dos primeiros conceitos aí que o Jung vai elaborar. Então, ele começa o texto falando de um problema que é muito comum na psicologia, que ele observou, e que é o problema da observação dos fenômenos psíquicos, porque os pressupostos do observador, eles vão influenciar o que ele vai prestar atenção no fenômeno, o que ele vai observar, no fenômeno psíquico. Então ele vai dar o exemplo dos testes de inteligência, por exemplo. Então imagina que você vai aplicar um teste de inteligência em alguém, você parte do ponto que você vai fazer algumas perguntas e que a resposta para essas perguntas vão medir o nível de inteligência daquela pessoa. Mas vamos supor que naquele dia a pessoa não esteja se sentindo muito bem e aí essas reações afetivas, esse estado emocional dela, atrapalham o desempenho dela no teste. Então você imagina que você está medindo a inteligência da pessoa quando na verdade você só está registrando como certas emoções afetam o funcionamento cognitivo. Mas como o seu pressuposto era observar e medir a inteligência da pessoa, você imagina que aquilo que você está observando é igual a esse pressuposto que você tem. Então, Jung vai perceber que isso é muito complicado quando a gente fala de psicologia, porque é muito difícil, na verdade é impossível você observar um fenômeno psicológico isolado. Ele sempre vai estar relacionado com várias outras coisas que estão funcionando simultaneamente. Ele fala que é um ideal isso, de observar um processo psicológico isoladamente, mas que isso nunca acontece na prática. E aí, na própria experiência dele, ele teve esse problema. Então, ele estava, por exemplo, trabalhando com teste de associação de palavras, e aí, então, a ideia era medir o tempo de reação psicológica das pessoas, Fala uma palavra, ela responde o mais rápido possível com a primeira coisa que vier na cabeça dela. E ele começou a perceber que em alguns momentos as pessoas tinham um tempo de resposta muito prolongado, algumas reações estranhas frente a umas palavras estímulo. E inicialmente isso era registrado como uma falha de reação, mas ele começou a perceber que reaplicando esses testes, as falhas costumavam acontecer nas mesmas palavras ou em palavras do mesmo grupo. E então ele percebeu que, na verdade, as falhas de reação estavam relacionadas com uma reação afetiva involuntária que a pessoa tinha com relação àquela palavra, ou seja, aquela palavra despertava alguma coisa nela por estar associado com alguma experiência emocional forte, e por isso que ela tinha um tempo de reação prolongado ou outras reações anormais, e não porque ela tinha tido uma falha de reação, uma falha cognitiva. E aí, através dos retestes, ele foi percebendo isso, começou a investigar essas áreas com as pessoas e realmente foi descobrindo experiências dolorosas ou algo do tipo que estavam relacionados com aquelas palavras. Foi aí que ele percebeu, então, que existiam essas reações afetivas involuntárias que eram causadas por determinados estímulos. E aí foi isso que ele vai chamar de constelação. Então, o indivíduo, quando ele fica constelado, é quando ele é perturbado por algum estímulo no ambiente, ele se prepara para ter uma reação automática, involuntária, frente a esse estímulo. Então, ele vai definir constelação dessa maneira aqui. Ele diz que esse termo exprime o fato de que a situação exterior desencadeia um processo psíquico que consiste na aglutinação e na atualização de determinados conteúdos. A expressão está constelado
indica que o indivíduo adotou uma atitude preparatória e de expectativa, com base na qual reagirá de forma inteiramente definida. A constelação é um processo automático que ninguém pode deter por vontade própria. Então, quando a pessoa está constelada, é esse estado de preparação onde ela vai desencadear um padrão de comportamento que está fora do controle consciente dela, né? É o que hoje a gente vai falar que são gatilhos, que é muito comum na linguagem popular, falar tal situação me dá gatilhos, ou sei lá, você não respondeu minha mensagem, isso me dá gatilho porque me lembra do sentimento que eu tive quando minha mãe me abandonou, qualquer coisa do tipo. Mas a gente está falando desse estado preparatório, né, que um estímulo exterior desperta por estar relacionado com uma situação afetiva anterior que a gente já viveu, né, e que gerou um certo padrão de reação. Então, esses conteúdos específicos que são essas experiências passadas que deram a origem a esses padrões de reação é o que o Jung vai chamar de complexos, né? E ele fala que é muito comum as pessoas dizerem que têm complexos, mas ele diz que seria mais correto dizer que os complexos nos têm, né? O complexo que tem a pessoa, porque quando o complexo age, ele toma conta da consciência, a pessoa perde ali o controle das reações conscientes dela por alguns instantes, age de uma forma que às vezes logo depois que ela agiu ela já se arrepende, então é como se o complexo tomasse ela, né, possuísse ela naquele momento. Então o Jung vai definir o complexo, né, dessa forma aqui. Ele diz que o complexo é a imagem de uma determinada situação psíquica de forte carga emocional e, além disso, incompatível com as disposições ou atitude habitual da consciência. Essa imagem é dotada de poderosa coerência interior e tem sua totalidade própria e goza de um grau relativamente elevado de autonomia. Vale dizer, está sujeita ao controle das disposições da consciência até um certo limite e, por isso, comporta-se na esfera do consciente como um corpo estranho, animado e de vida própria, né? Então, esses complexos, eles têm uma atividade autônoma, independente do controle consciente, e a consciência sente como se fosse um corpo estranho, como se fosse algo que toma conta dela, e até com uma personalidade diferente da dela, né? Então, quando isso se manifesta de algumas formas, né? Jung vai falar de falhas de reação no sentido de, por exemplo, algo em você agir ao contrário da sua intenção consciente. Por exemplo, você vai no enterro e dá os parabéns para a pessoa sem querer, quando você vai cumprimentar ela. Ou você está tentando entrar em silêncio numa sala e você tropeça numa cadeira e derruba tudo e faz um barulhão. Então está agindo contra a sua intenção consciente, né? Está indo contra as suas intenções. Ou, pensando num caso mais drástico, assim, uma pessoa que realmente entra no estado afetivo, que ela se modifica tanto, que a gente diz que ela estava possessa naquele momento. E ele fala que essa linguagem na verdade, ela é bem certa para você falar desses fenômenos, porque é isso que acontece com a pessoa, ela fica possuída ali temporariamente por esses conteúdos como se fosse um demônio mesmo, né? Na verdade, ele vai falar que a ação dos complexos é muito daquilo que chamavam de possessão na Idade Média. Então, pelo menos está relacionado com esse tipo de fenômeno, né? E é interessante isso, porque ele vai dizer, então, que uma das características que fazem o complexo se tornar autônomo é justamente ele estar relacionado com algo que vai contra a atitude consciente habitual. Então é um conteúdo que vai contra o que ela considera certo, né? O que ela considera moral, então ela reprime aquilo, e por aquilo se dissociar da consciência, continua existindo mais de forma autônoma, fora do controle da consciência. E aí quando ela se manifesta, cria uma mudança tão drástica na personalidade da pessoa que parece que ela virou outra coisa, né? Então, se a gente pensar num exemplo de como isso acontece, por exemplo, uma pessoa que se considera muito calma e imagina que ser agressiva ou sentir raiva é algo errado, então ela nunca faz isso, então ela reprime todas as manifestações de raiva, tenta sempre compreender todo mundo. E aí, em algum momento, né, quando algo toca esse complexo dela, uma situação que desperta isso nela, ela
mostra uma explosão de raiva que às vezes parece extremamente desproporcional e um padrão de comportamento muito estranho, né? Uma transformação temporária ali da personalidade. E assim que acaba essa explosão, né? Que esse padrão de comportamento termina, a pessoa volta para o estado habitual, estranho que ela acabou de fazer, e as pessoas ao redor também falam, nossa, nunca imaginei que ela podia fazer isso. Então é porque aquilo está dissociado da consciência e existe de uma forma autônoma, né? E porque vai contra aquilo que a pessoa considera certo. Então ela reprime isso, se torna dissociado e age involuntariamente. E isso acaba gerando um ciclo vicioso, né? Porque então a pessoa, quando vê esse complexo agindo, ela fica com mais medo ainda, porque ele tira a liberdade dela, ele possui ela fica com mais medo daquilo e ela tenta reprimir ainda mais fortemente esse complexo, e aí vai gerando uma personalidade cada vez mais dividida, que vai se tornar neurótica, né? Que neurótico vem dessa coisa da personalidade dividida. Então, essa dissociação pode chegar num ponto da pessoa começar a ouvir o complexo como uma voz falando com ela, uma voz exterior, perseguindo, ameaçando ela. E também outra maneira comum dos complexos autônomos se manifestarem é nos sonhos, como personagens, né? Outros personagens, que são esses outros personagens que vivem dentro da gente, né? E que interagem com a nossa consciência de alguma forma. Mas o Jung vai falar que apesar desses problemas da falta de autonomia relacionada a alguns complexos, eles são elementos normais da psique, né? Eles fazem parte do desenvolvimento, porque a gente sempre vai desenvolver padrões de comportamento automático. E ele vai dizer que e os complexos podem até conter elementos positivos, né? Que precisam ser integrados na consciência. Então, porque qual que é a tentativa da pessoa? Normalmente é tentar se livrar desses complexos, eliminar eles, e aí vai se tornando cada vez mais dissociada, cada vez mais neurótico. E o que o Jung vai fazer, e que ele vai propor na terapia, é justamente o contrário, é entender qual que é a finalidade desses complexos, né? Qual que é o objetivo, por que eles estão se manifestando, por que está tendo essa oposição à nossa conduta, né? O que né, a gente não está concordando com o que a gente está fazendo. Vai tentar entender isso para entender qual é a necessidade que esse complexo está expressando para tentar atender isso de uma forma mais adequada. Então a consciência começa, em vez de tentar excluir esses complexos, ela começa a tentar entrar em diálogo com ele, o que não significa se identificar com o complexo, que é simplesmente, então, igual esse exemplo que eu falei, a pessoa que reprime a raiva, ela começa a estourar com todo mundo e xingar todo mundo e tal, ela se identifica com o complexo. Não é isso. Ela vai entender que necessidade aquele complexo está expressando para tentar atender ele de uma forma mais adequada, né? Desenvolvendo assertividade de personalidade, falando o que pensa, não deixando as pessoas abusarem dela, coisas desse tipo, né? Mas de uma forma mais consciente. Mas a única forma da gente entender isso é entrando em diálogo com esses complexos, né? Que a gente vai fazer muito isso através da análise de sonhos, para observar como que o inconsciente está se comportando, e do diálogo terapêutico mesmo, né? Então isso é uma das grandes tarefas que acontecem na terapia, entender qual que é o objetivo desses complexos, né? Para onde eles estão apontando. E aí o Jung vai falar que é só nesse contato com a consciência que o complexo tem a possibilidade de se transformar, porque enquanto ele está reprimindo, enquanto ele está no inconsciente, ele continua da mesma forma, né? Ele não se transforma. Ele pode passar anos e anos, o que vai acontecendo é o seguinte, ele só vai aumentando de tamanho, ele só vai assimilando mais conteúdos e vai ficando cada vez maior. Então imagina que, por exemplo, você tem medo, isso acontece muito com pessoas que têm medo de confrontar os outros, né? Então ela tem medo ali de entrar em confronto com as pessoas, e ela percebe que em determinado relacionamento ela sempre entra em conflito. Então vamos supor que ela começa a entrar em conflito no trabalho. Então ela começa, em vez de tentar resolver esses conflitos e conversar com as pessoas com quem ela está tendo esse conflito, ela começa a querer evitar a companhia dessa pessoa com que ela teve o conflito, porque ela tem esse complexo, essa dificuldade de lidar com os conflitos.
E aí primeiro ela deixa de lidar com aquela pessoa específica, exclui ela da vida e pensa que o problema está resolvido. Mas aí acontece que outra pessoa, que também faz parte do círculo social dela, ela começa a ter conflito com aquela pessoa, já não é mais no trabalho, é um círculo pessoal. Aí ela se fecha para aquele círculo social e fica mais dentro de si ainda. E aí acontece dentro da família, e aí ela vai deixando cada vez mais de ver a pessoa. Então o complexo só está aumentando e a pessoa está diminuindo. Né? Então, ao contrário, se você entender que o conflito ele é mais um sinal para você se posicionar mais na vida, se colocar, né, saber encarar eles de frente e entrar numa negociação com a pessoa com quem você está tendo problema, colocar as coisas às claras, em vez de você fazer isso, né, porque você vai se encolhendo. Então, dialogar com os complexos é justamente entender que necessidade que eles estão apontando, em vez de só tentar evitar que eles aconteçam, porque eles vão aumentando com o passar do tempo, né? Então é só nesse contato com a consciência, nesse diálogo, para a gente entender qual que é o objetivo desse complexo, que ele pode se transformar. Não é exatamente nesse texto que Jung vai falar mais disso, nesse ele só vai falar desse modo de funcionamento dos complexos, é lá no capítulo 7, que se chama A Estrutura da Alma, que ele vai falar um pouco mais dessa característica do complexo só se transformar quando ele tem um contato com a consciência. Mas enfim, eu vou comentar esse texto também e alguns outros desse volume ainda. Então, mas eu espero que tenha ficado claro o conceito de complexo, né? E como ele surgiu ali na psicologia analítica e que ele envolve esse padrão de reação afetiva involuntária que está relacionado com uma experiência carregada emocionalmente que aconteceu no passado e que para ser transformado ele precisa ser compreendido conscientemente para trabalhar em maneiras melhores de atingir aquele objetivo daquele complexo e não tentar fugir dele ou excluir ele da consciência, porque isso costuma piorar o problema, né? Então é isso, eu espero que tenha ficado claro. Se vocês curtiram o vídeo, então deixem um comentário, se inscrevam aí no canal, deixem um like. E em breve eu continuo falando então da segunda parte do volume 8. Um abraço!